Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Toque Jurídico. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Ana Clara Carraro. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho mais sobre um assunto tão importante. Sim. A Ana ela é assessora do TJPR, da Vara Criminal, e nós estávamos alinhando e decidimos trazer esse assunto muito importante. Nós, mulheres, somos um pilar para a sociedade. Nós, atualmente, somos empresárias, mães, líderes, educadoras. Sofremos muito na nossa trajetória para conquistar um lugar nessa sociedade. E ainda, hoje em dia, sofremos muitos desafios, como é o assunto da violência doméstica. E isso não é apenas a vítima que sofre, mas a sociedade em um todo. Então, para que isso seja combatido, não tem que ser feito apenas a justiça, mas é um dever coletivo. Né? Então, nós estamos alinhando, que é um assunto muito importante, afinal, uma sociedade que valoriza a mulher, ela fortalece o seu próprio futuro. Então, nesse mês de março, nós optamos por ser o mês da mulher para trazer um assunto tão delicado, né, Ana? Sim, com certeza. A violência doméstica, ela é um assunto que vem sendo abordado em inúmeros lugares, tanto na legislação, com uma preocupação muito grande, com uma proteção maior dessas mulheres, tendo em vista que é um fenômeno muito complexo, que, como você disse, atinge não só a própria vítima, como toda a família e a sociedade em geral. Sim. E bom, para iniciarmos esse toque, eu queria já perguntar se o que de fato pode se enquadrar como violência doméstica. Então, a violência doméstica é um fenômeno muito complexo. Então, não é apenas um ato que é caracterizado a violência doméstica. Nós temos 5 formas de violência doméstica. A violência física, que é a que nós estamos mais acostumados, qualquer agressão que ofenda a integridade física da vítima. A violência psicológica, que aí entra a ameaça, a perseguição, e outros tipos de repressão da vítima que atingem o psicológico dela. Nós temos a violência sexual, que envolve estupros forçados e outros tipos de agressões de cunho sexual contra essa vítima. Nós temos a violência patrimonial, que é qualquer restrição de valor, de patrimônio, quebra de objetos da vítima que atingem diretamente o patrimônio dela. E também a violência moral, que aí tem a ver com injúria, calúnia e difamação contra essa vítima. Entendi. E para você, o que mais chega lá no TJPR? Dessas 5 violências? Normalmente é violência física ou psicológica, ameaças, perseguição ou agressões de fato, que podem levar até um feminicídio. Entendi. Bom, a gente sabe que a lei que regula a violência doméstica é a Lei Maria da Penha. Então, eu queria até perguntar para você qual foi a história da Maria da Penha, que eu acho que muitas pessoas não conhecem também. Com certeza, muita gente escuta a Lei Maria da Penha, se fala muito de Lei Maria da Penha, medidas protetivas da Lei Maria da Penha, mas pouca gente sabe quem foi Maria da Penha. Sim. Maria da Penha foi uma vítima de violência doméstica. Em 1983, o seu marido, depois de alguns episódios já de levantar a voz, ameaças, ele chegou ao extremo e ele disparou uma arma de fogo enquanto ela dormia e atingiu a coluna dela. Esse fato deixou ela paraplégica. Exato, esse fato deixou ela paraplégica e ele alegou para a polícia que foi uma tentativa de assalto e que ele teria tentado proteger ela e acabou disparando essa arma de fogo e, inserida nesse ciclo de violência, ela acreditou. 4 meses depois, quando ela voltou para casa, depois de cirurgias, tratamentos e tudo mais, ela foi novamente vítima. Ele manteve ela em cárcere privado na residência por 15 dias e ele tentou terminar o que ele teria começado, então ele tentou matá-la enquanto ela tomava banho, eletrocutada. E depois desse fato, ela realmente percebeu a situação em que ela se encontrava, buscou apoio da família e da justiça, conseguiu sair desse ciclo de violência, mas a responsabilização desse agressor, o Marco Antônio, foi muito tardia. Ele só foi julgado e condenado
8 anos após o crime, pela Nossa. primeira vez. E depois, então em 1991 ele teve a primeira condenação e depois em 1996 ele teve a segunda. Mas por erros da justiça, ele não cumpriu a sentença. Então, a Maria da Penha procurou ajuda e esse caso foi denunciado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e lá o Brasil foi condenado por omissão no caso dela e essa situação deu origem à nossa Lei Maria da Penha, como uma forma de punir o Brasil por não ter atuado de forma correta no Por caso uma dela. injustiça com Sim, ela, né? por ter demorado, uma atuação tardia e falha. Então, o Brasil foi condenado e, dentre as condenações que foram impostas, estava o surgimento da Lei Maria da Penha para uma proteção mais efetiva dessas mulheres. Nossa, muito. Eu não conhecia a história por trás. E, bom, nós sabemos que há muito número de violência doméstica atual e eu queria ter até uma curiosidade. Tem um certo tipo de padrão desses agressores que você consegue analisar? Então, o padrão dos agressores fisicamente, ou isso não existe. Entendi. Ser forte, não ser, isso não interfere. Mas existe um padrão de comportamento, Uhum. que nós chamamos do ciclo da violência. Então, esses agressores, eles tendem a ter um padrão de comportamento que implica em situações de picos de agressividade, de violência, e logo em seguida de momentos de extremo carinho, de dedicação a essa vítima, Uma de arrependimento. manipulação Seria uma também. forma de manipulação, mas que eles atuam como as vítimas se sentem amadas, porque recebem carinho, recebem e eles juram arrependimento, que vão mudar, que foi a última vez, que foi Aham. um acidente ou um momento de violência, de nervoso, e às vezes até culpam a vítima por essa situação. Ah, mas você fez alguma coisa que me deixou nesse estado. Entendi. Então as vítimas se sentem culpadas. E esse padrão se repete. Então, picos de agressividade e violência, seguidos por um padrão de cuidado e proteção dessa vítima. Então, os padrões se repetem para que a vítima não consiga sair desse ciclo. Aí começa com uma agressão pequena, um tapa, depois um soco, aí depois vai Isso, a progredindo. gente fala que a violência doméstica é uma violência escalonada. Ou seja, Uhum. ela não é um ato único, como, por exemplo, um furto, um roubo, que acontece uma vez e acabou. A violência ela tende a aumentar de forma gradativa. Então, como você colocou, às vezes começa com levantar a voz, com um xingamento, depois uma ameaça, um tapa, chegando no caso extremo como o da Maria da Penha, por exemplo, que foi vítima de tentativa de homicídio. E Sim. tem muitas que não sobrevivem. É muito complicado isso, né? E você trabalhando no TJPR todo esse tempo, teve algum caso que mais te impactou, que mais marcou na sua trajetória? Olha, nós recebemos vários casos e todos são chocantes de alguma forma, porque é muito ruim você ver situações como essa, mas teve um caso específico que me marcou muito, porque o agressor foi denunciado pelo crime de ameaça e sabíamos que era uma situação recorrente de violência doméstica, então seguida de medidas protetivas, revogação de medida protetiva, pedindo medida protetiva novamente, porque a situação se agravava, mas ela só resolveu denunciar depois de muito tempo sofrendo violência. Ela denunciou por ameaça e o processo seguiu. Quando veio para nós sentenciarmos, fazermos a sentença dele, fomos fazer a sentença de ameaça, ele foi condenado por ameaça, mas infelizmente, quando saiu a sentença, já tinha outro processo em curso, porque ele realmente cometeu feminicídio e ela foi morta por ele. Meu Então, Deus. o judiciário não teve tempo de Aham. fazer justiça, porque foi esperado muito tempo, e como essa é uma violência escalonada, igual a gente estava falando, ela vai se agravando, o judiciário não teve tempo de proferir Sim. uma decisão justa. Foi proferida a justiça? Foi feita, ele foi condenado, mas não o suficiente para mantê-la viva. Por isso que, por mais difícil que seja, denuncie. Tome essa iniciativa. Haverá ao seu redor, não vai ser fácil, mas é importante, né? Ir atrás e tentar sair desse ciclo vicioso de violência. E eu até queria perguntar para você também se você tem dados de feminicídio no Brasil atual.
Então, os dados são bem chocantes, na verdade. 3 em cada 10 mulheres são ou já foram vítima de violência doméstica. Então, se você tem um grupo de 10 amigas, 3 dessas podem já ter sofrido ou sofrerem violência doméstica. E no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é morta por violência doméstica. É chocante demais, né? E esses dados no mundo são ainda maiores. A cada 10 minutos temos uma mulher morta. Então, durante esse talk jurídico, provavelmente já temos feminicídio acontecendo no mundo. É um assunto muito delicado, que mexe muito, muito comigo, porque nós somos mulheres, nós sabemos como é o dia a dia, né? Então, assim, até eu agora lembrando, tem aquele filme É Assim que Acaba, onde demonstra, relata o ciclo do relacionamento de violência, que ela não conseguia sair, mas ela teve aquela iniciativa de denunciar, né? Então, se você sofre ou conhece alguém que sofre, busque ajuda, busque apoio, a família, a justiça. Existem meios que podem te ajudar a sair dessa situação. E a gente vê que o cinema, Sim. as séries, televisão, já estão buscando retratar a violência doméstica, porque isso não é mais um tabu. As pessoas querem mostrar que isso realmente acontece. Então, conscientizar o maior número de pessoas possíveis. Existem dados falando que menos de 25% das mulheres brasileiras têm conhecimento da Lei Maria da Penha e o que ela inclui. É um número bem alto. Então, elas não têm conhecimento dessa lei, então até o cinema está preocupado Sim. em fazer Precisando alguma coisa. retratar aquilo para a sociedade. Olha, as mulheres sofrem isso. Vocês têm que entender os seus direitos em relação a isso. Sim, isso acontece. E é possível sair. É difícil? É difícil. Sim. É uma situação complicada, com certeza, mas é possível. E existem mecanismos na sociedade para te ajudar nessa situação. Perfeito. Então, nós já vamos finalizar o nosso talk e eu queria até deixar uma mensagem aqui. Se uma mulher está sofrendo violência doméstica, seja uma pessoa próxima, seja uma pessoa que você viu na rua, denuncie, porque elas precisam de ajuda. E você também, caso tenha sofrido algo, nós vamos deixar também os números para denunciar, tá? Porque existem recursos para você sair desse ciclo. É difícil, como já foi falado com a Ana, é difícil, é delicado, mas nós trouxemos esse assunto por ser extremamente importante ser falado, porque como a Ana falou, não é mais um tabu, né, Ana, na nossa sociedade. Precisa ser exposto. Temos a Lei Maria da Penha, temos recursos da Justiça para auxiliar essas mulheres. Elas não estão sozinhas. Lutaram muito tempo para adquirir o seu lugar, o seu espaço na sociedade. E, infelizmente, ainda há desafios, que é a violência doméstica. Então, nós queremos deixar um recado que é difícil, mas dá certo. E a mulher, ela é o pilar da nossa sociedade, né, Ana? Eu quero agradecer pela sua presença, foi muito gratificante, foi muito edificante também. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom ter um espaço para falar de um assunto tão importante e trazer mais visibilidade para o tema, ainda que a gente já tenha visto movimentações da sociedade nesse sentido para trazer mais visibilidade para a violência doméstica. É sempre bom informar a sociedade e trazer dados para que seja um assunto ainda mais falado, para que se torne cada vez menor esse número de vítimas de violência doméstica no nosso país. Perfeito. Então, fiquem para o próximo episódio, que provavelmente vai sair daqui umas 2 semanas. Eu vou deixar também o @ do Instagram da Ana e eu vou colocar os números de denúncia também na tela, tá bom? Muito obrigada!